Boa noite a todos. Vemos que foi esta a proposta para o tema a apresentar hoje, construindo pontos de afinidade. O slide revela o que é que vamos tentar unir, mas antes de começar, também nós louvamos e agradecemos a Jesus e a toda a espiritualidade superior que tutela pacientemente a nossa caminhada, por esta oportunidade que nos dá de estudar, de refletir e de partilhar, com as limitações que nos são próprias, assuntos da vida e do viver à luz do Espiritismo, que a sua bondade nos ampare neste momento. Perante este tema, aquilo que buscamos é descodificar as palavras e buscar à luz do Espiritismo. Claro que nós todos sabemos o que são pontes, não é? Pontes são construções que ligam dois pontos antes inacessíveis. Podemos construir pontes maiores, menores, de diferentes materiais, ligando margens de rios, ligando serras, ligando ilhas entre si, mas também podemos criar pontes mentais, emocionais, espirituais, consoante a natureza do que nós queremos ou podemos ligar. Sejam pessoas, ideias, sentimentos, ideais. Afinidade é, segundo Richard Beckerig, uma sintonia de conjunções da mente, do instinto, do sentimento, que estabelece vínculos entre seres e elementos da natureza. Portanto, algo que nos aparece muito semelhante. No mundo atómico é a ligação entre forças. E é uma lei que existe em todo o universo, denominada lei da afinidade. É um conceito que faz referência não à igualdade, mas à proximidade, à semelhança, à aproximação que existe entre duas coisas. Então podemos perceber que criamos pontos de afinidade entre pessoas, serão pontos intelectuais, emocionais ou espirituais, de acordo com gostos, com formas de sentir e pensar semelhantes, mas também entre fases de desenvolvimento ou etapas da vida de um ser, de uma comunidade ou de uma sociedade. No fundo, a evolução da civilização humana, de uma forma geral, ela tem pontos de ligação na sucessão das suas diferentes etapas, porque eu não sou hoje aqui apresentando-me perante vós, não foi assim que eu apareci, não é? Eu tenho todo um caminho com pontes de ligação entre a infância, a juventude, a maturidade, chegando agora à velhice. Então, podem ainda ser pontos de afinidade entre religiões, entre filosofias, entre ciências das mais variadas. Por isso, hoje a proposta é nós fazermos a ponte de afinidades entre o Espiritismo e a ecologia. E todo este trabalho tem por base este livro espírita de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. De facto, é daqui que nascem todas as pontes de afinidade. E logo a primeira, as duas são ciências recentes, nascidas entre nós nos finais do século XIX. O Espiritismo, já sabemos que nasceu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. E a Ecologia, em 1866, criada pelo cientista alemão Ernst Haeckel, para designar a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Claro que há vários estudos sobre a natureza antes de Haeckel, mas é ele que vai cunhar também esta palavra, tal como Allan Kardec criou a palavra espiritismo. Então, percebendo um pouco melhor
Kardec criou o termo espiritismo em 1857 e como é que ele o definiu? Como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Ele publica nesta data o Livro dos Espíritos e este livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as relações dos espíritos com os homens encarnados, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, e tudo isto é um trabalho feito pela espiritualidade superior através de médiuns que Allan Kardec vai organizar e reunir para nós. Então, o espiritismo é considerado uma ciência por todos aqueles que a conhecem e a estudam, mas não ainda pela comunidade científica. É Kardec que nos diz que ele tem aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão do universo visível, tangível, mas também daquele que não nos transcende, que nós não vemos ainda. E podemos ter a certeza, todos nós, que os fenómenos espíritas e os postulados do espiritismo, eles têm sido investigados e continuam a ser, à exaustão, um pouco por todo o mundo, pelos mais variados cientistas e investigadores. E ecologia, o que é? É uma especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, incluindo nós também. Ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. As interações podem ser entre os seres vivos ou com o meio ambiente. É uma ciência ampla e complexa. A ecologia preocupa-se então com o entendimento e funcionamento de toda a natureza. E nós estamos aqui a definir a ecologia e fazemos imediatamente o mesmo paralelismo com o espiritismo, porque também ele se preocupa em compreender todos os fenómenos da natureza de âmbito espiritual. Então, o primeiro traço comum das duas ciências é que elas são sistémicas, elas não consideram o ser isolado, elas consideram o estudo dos seres em interação. Cada uma delas utilizando as suas ferramentas de observação, elas vão estudar as relações que sustentam e dão sentido à vida. Nós costumamos dizer, sozinhos ficamos isolados, não aprendemos nada, dependemos em tudo uns dos outros, estamos em contínua inter-relação, interdependência, agindo uns sobre os outros, agindo sobre o meio que nos envolve, agindo, no fundo, sobre o mundo que nos acolhe. Os ecologistas preconizam que há uma relação de interdependência entre todos os seres e entre estes e os seus ambientes. E agora vejamos o que nos diz o Espiritismo, aqui na Gênese. Assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até à mais pura espiritualidade. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto. Eu diria que de uma forma mais completa e mais bela, o Espiritismo nos diz que está tudo interligado. Mas no outro trecho da Gênese, Allan Kardec volta a dizer: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até ao átomo. Isto é, absolutamente tudo o que existe está sob a ação das mesmas leis.
A percepção de uma realidade sistémica, no fundo tudo interligado, em um universo onde a figura de Deus está presente, é um traço comum a todas as doutrinas ou tradições religiosas e, por isso, também ao espiritismo. O físico austríaco Capra afirma que a percepção da ecologia, a percepção que esta ciência tem, é uma percepção espiritual e religiosa. Portanto, a ecologia, esta nova ciência, que tem, de facto, uma fonte já bastante avançada. Lembremos algumas coisas que aqui ouvimos continuamente. Sabemos que o universo é criação divina. Todos os mundos, todos os seres, tudo o que existe é criação de Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Criador está em tudo o que cria. A sua energia manifesta-se em toda a criação. O sublime autor revela-se pela sublimidade da sua obra, como nos ensinam os espíritos superiores. Podemos assim dizer que todos estamos ligados entre nós e a tudo o que nos rodeia, ao que nos está mais próximo ou ao que está mais longínquo, no tempo e no espaço, ao que nos é visível e também nos é invisível. E o que nos liga, a ponte, é Deus. E a afinidade que existe entre nós é a sua energia criadora, o amor, bem como o fluido cósmico universal, a matéria-prima elementar de onde o Espírito cria tudo o que existe. É muito importante percebermos isto de toda a criação de Deus. A concepção do espírito humano é entendida então como um modo de consciência na qual cada um de nós tem a percepção da pertinência, portanto, da congruência, da conformidade que isto tem, ou da conexão com o cosmos, com o todo. Nós, antes pensávamos que cada um era o ser que habitava lá no bocadinho, não é? No bocadinho da sua aldeia, da sua cidade. E hoje o que percebemos é que nós somos um dos muitos seres que existem no universo, porque tudo é criação de Deus. Leonardo Boff, teólogo e escritor, aliás, não disse algo que eu considero muito importante. A percepção ecológica é espiritual na sua essência mais profunda. Portanto, percebemos que há esta noção de conexão e de congruência. Leonardo Boff, teólogo e escritor, ele chama universo autoconsciente e espiritual ao ambiente onde todos estamos intrinsecamente em relação. Nós estamos todos ligados uns aos outros. Então, por espírito se pode entender a capacidade das energias primordiais e da própria matéria interagirem entre si, de se autocriarem, auto-organizarem, de se construírem em sistemas abertos, de se comunicarem e formarem teias cada vez mais complexas de inter-retro-relações, não só entre nós, mas de facto com tudo o que nos antecede e que vai produzindo sempre, através da lei do progresso, seres mais evoluídos. No fundo, seres que vão sustentar o universo inteiro. Então, os espíritos que nós somos fundamentalmente relação, interação e auto-organização em diferentes níveis de realização. E nós percebemos isto. Cada um de nós, de acordo com o seu nível evolutivo, de facto se organiza, se relaciona de acordo com esse nível. Mas somos essencialmente relação. Pensemos aquilo que nos aconteceria e nos acontece quando ficamos isolados ou quando todos aqueles a que estamos habituados desaparecem do nosso círculo. Ao comentar a questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que é assim que tudo serve,
que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Mas estamos a começar a compreender, não é? Que tudo está interrelacionado e interdependente desde o momento primeiro em que fomos criados. Na visão espírita, esse encadeamento de todos os seres se resolve de uma maneira que lembra, por vezes, o evolucionismo de Darwin. Eu diria que a visão espírita, ela é muito mais completa e complexa do que a de Darwin. Emmanuel responde assim no livro Consolador, à questão 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo? Emmanuel responde: todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Então a resposta sugere que a ciência da Terra avança na direção daquilo que a espiritualidade já nos afirma como verdade, pelo menos há 160 e poucos anos. Nas obras espíritas nós podemos encontrar, então, alguma coisa sobre esta evolução. Jorge Andreia dos Santos diz-nos assim: o mineral possui tanto a vida quanto o vegetal e o animal. O princípio unificador, a essência que preside as formas e o metabolismo da flora e fauna existe também no reino mineral, presidindo as forças de atração e repulsão em que átomos e moléculas se unificam e equilibram. Isto é, toda a forma de vida, toda a existência, ela provém deste princípio unificador que vai fazer com que átomos e moléculas se atraiam ou agindo a repulsão. Então, do simples fenómeno químico até às manifestações humanas nossas, dos nossos dias, existe um princípio espiritual regendo e orientando. De facto, existe o princípio espiritual. Claro que sob formas variáveis, elastecendo-se e ampliando-se à medida que a escala evolutiva avança. Portanto, passamos pelos reinos da natureza, pelas mais variadas formas, sempre com as mesmas leis presidindo à formação dos corpos. Também o Espírito Áureo nos diz assim: tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos propostos as transformações que hão de se desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois desses reinos. Portanto, não passamos do mineral para o vegetal assim, num salto, não. Preparamos-nos para a mudança. Do vegetal para o animal, preparamos-nos para a mudança. Do animal para o aminal, também nos preparamos para a mudança. Chegam dessa maneira, numa progressão contínua, ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermédio da encarnação animal e do estado espiritual consciente, que é o nosso. Então, quando passamos esse estado intermédio do animal para o estado espiritual consciente, chegamos ao estado de criaturas possuidoras de livre-arbítrio, com inteligência capaz de raciocínio, pensamento contínuo também, que é isso que nos caracteriza, nos distingue dos animais, independentes e responsáveis pelos seus atos. Na Gênese, ainda, Allan Kardec diz que para reforçar não seria necessário, mas para que possam também perceber onde nos nossos livros nós podemos ir buscar o conhecimento. A lei que preside à formação dos minerais
conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. E vejam, desses elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono são os que desempenham o papel principal. No mineral, no vegetal, no animal, no aminal. Temos os mesmos componentes. Como no reino mineral, o que é diferente? São diferentes as proporções na combinação dos referidos elementos. Então, estas combinações diferentes produzem todas as variedades de substâncias orgânicas em suas diversas propriedades. Nos animais vai criar músculos, ossos, sangue, bilis, nervos, matéria cerebral, gordura. Nos vegetais vai criar seiva, madeira, folhas, frutos, essências, óleos, resinas. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. As leis da natureza não variam, diz ainda Kardec, visto que são os mesmos os elementos constituídos dos seres orgânicos e inorgânicos que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias, pedras, plantas, frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou àquela espécie. Então, gradualmente, várias interações, várias modificações, a lei da afinidade sempre presidindo. Agora, mais próximo de nós, pesquisas genéticas mostram que nós temos 30 mil genes. Estamos no topo da cadeia evolutiva, mas os ratos têm apenas menos 300 genes do que nós, e os vermes têm apenas menos 10 mil. Têm tantos como têm os que nós temos, menos 10 mil. Então, os genes são os mesmos. Pesquisas genéticas recentes. Então, a afirmação espírita de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza, numa progressão contínua, vai com certeza determinar o aparecimento de uma nova ética que nós vamos ter a considerar perante todas as criaturas que existem. Os demais seres vivos poderiam ser considerados como irmãos em evolução que hoje estagiam em níveis inferiores, já experimentados por nós. Viemos dali. Talvez Francisco de Assis, que conversava com borboletas, pássaros, há 800 anos, deixou eternizado o Cântico das Criaturas. Todos nós conhecemos como ele chamava irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo. Ele já tenha sido um precursor deste olhar interligado que reconhecia o parentesco com todos os seres vivos. O facto é que espíritas e ecologistas têm motivos de sobra para defender a mesma causa: proteção da biodiversidade, proteção da vida. Para o ecologista, é a expressão de equilíbrio ecológico, no fundo a capacidade de um ecossistema se manter perene por si mesmo, sem que o homem interfira no fundo, nesta capacidade inteligente da vida, comprometendo a sua resiliência, a sua resistência. Nós sabemos que não é assim que temos agido perante a natureza. Para os espíritas, para além do equilíbrio entre os seres, que nós sabemos que é tão necessário, há que reconhecer-se ainda que cada um de nós está num degrau evolutivo e cada degrau tem que comportar os seres diferentes que ali estão. Portanto, cada um de nós no seu degrau evolutivo tem direito à existência e à evolução.
Lembremos então esta questão da matéria, que constitui todos os seres. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Toda a matéria é formada a partir de um só elemento primitivo. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. E é isso que nós devemos entender quando se diz que tudo está em tudo. Não há mais do que um elemento primitivo e as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. Então tudo está em tudo, o planeta está em nós. Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. Aliás, a palavra homem e humanidade vem de humus, que quer dizer terra. E mesmo Adão, que é a figura do homem bíblico, ele significa terra fértil, esta palavra, Adão. Pensemos na terra. A terra, o solo, no fundo, que dá o nome ao nosso planeta. Se fizermos um exame de sangue, verificamos que os nossos componentes são semelhantes. Descobrimos que pelas nossas veias transportamos minérios que jazem nas profundezas do solo. Ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganésio, potássio, magnésio e todos os outros elementos são absolutamente fundamentais à nossa saúde. Estarão aqui alguns enfermeiros, eles sabem, e médicos não sei, não vos conheço a todos, mas sabem que a falta, e nós sabemos também, a falta desses elementos adoece-nos, não é? Então, se descuidarmos a nossa alimentação, que é através dela que nos chegam estes ingredientes, nós entramos em desequilíbrio. E a água? As primeiras formas de vida desenvolveram-se na água, quente e salgada. E nós também nos desenvolvemos no ventre da nossa mãe, na água quentinha, com um pouco de açúcar e de sal. O soro fisiológico salva vidas. Nós somos, tal como o nosso planeta, 70% de água. Precisamos de beber 2,5 litros de água por dia. Precisamos de água, inclusivamente no ar, para podermos sentir-nos bem. E o fogo, como é que ele chega até nós? Controlando a vida a partir do sol. Vem do sol porque o sol é o que mantém a nossa vida. É a energia que sustenta todas as estruturas vitais do planeta. Lembrando que o sol é uma massa de magma incandescente. Esse calor produz um efeito de estufa à volta da Terra que permite, de facto, a vida. Mas nós que somos animais de sangue quente, também temos esse sol dentro de nós, que é o nosso coração, que irradia, tal como o sol nos permite a vida, o nosso coração, ao irradiar o sangue que transporta tudo aquilo que precisamos para a vida, nos mantém o sangue quente e a vida ativa. E diz André Trigueiro que, para além de ser uma fábrica de calor, ele também é a fábrica do amor, não é? Também é o coração que tem esta capacidade de nos ajudar a amar. E, finalmente, o ar. O ar é o elemento mais urgente da nossa existência. Nem damos conta, estamos automaticamente a respirar. Mas se passamos alguns dias sem comer, e podemos passar menos sem beber e poucos minutos sem ar, não é assim? A respiração é muito mais do que só ingerir ar. Nós inspiramos e expiramos com certeza muito mais do que aquilo que pensamos. Na Índia, pensa-se que a força vital nós também a vamos buscar através da inspiração e da expiração. A prática da meditação,
a nossa concentração naquilo que fazemos ao respirar é muito importante para mantermos também um equilíbrio. Então, considerando a importância destes elementos para as nossas vidas, nós podemos reconhecer que sem água potável, sem terra fértil, sem ar respirável e a incidência adequada de luz e calor, nós ameaçamos o nosso projeto evolutivo. E, enquanto espíritos, é isso que estamos aqui a fazer na Terra. Então, as condições cada vez menos acolhedoras que nós criamos no nosso mundo, elas estão a tornar o ambiente hostil à nossa vida, e isso é por nossa imperícia, por nossa imprudência e por nossa negligência. Sofremos as consequências dos estragos que determinamos no meio que nos cerca, porque, na verdade, o que está fora também vai estar dentro. Aquilo que comemos, aquilo que ingerimos, tudo aquilo que nós estragamos fora, nós vamos trazer para dentro. O meio ambiente começa no meio da gente. Não é mais possível separarmos a humanidade do planeta. Então, esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo o que existe e que assume diferentes formas e texturas nesta exuberante rede de sistemas que se desdobram pelo universo, reparem, é sempre tudo. Diz-nos que somos todos essencialmente feitos da mesma coisa. E o que estragamos fora, estragamos dentro. E esta compreensão tem que nos ajudar a mudar. Sabemos que a evolução não dá saltos. Dizem os ecologistas e dizem também os espíritas. E nós sabemos como deve ter sido longo o nosso percurso evolutivo até chegarmos aqui, ao dia de hoje. Mas nós temos juntos motivos para recomendar a aceleração do passo na direção da mudança. Quantas vezes nós ouvimos as duas ciências apelar à mudança de comportamentos, não é? Quantas vezes? Os ecologistas dizem que a Terra não tem mais como suprir as necessidades do planeta. E os espíritas dizem que é urgente fazer a mudança para acompanharmos a Terra a passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós sabemos que Deus está sempre connosco, mas Ele não nos exime de fazer a nossa parte. Nós somos seres inteligentes, somos dotados de inteligência para poder agir sobre aquilo que nós vemos que é necessário. E as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Somos nós que, do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista ecológico, humano, vamos alterar as nossas condições de vida. É essa a função do livre-arbítrio, do nosso mérito ou do nosso demérito, porque todos nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. E se nós pensarmos que as nossas escolhas é que têm levado o planeta a este estado, nós podemos falar de ecocídio, como falamos de suicídio. Hoje, nós não podemos dizer que ignoramos. Nós estamos a par daquilo que se passa em todo o mundo, a todos os níveis. E talvez ainda não vemos, com certeza, nem nós, nem as forças políticas ou sociais agir com senso de urgência. Nós deixamos sempre para amanhã, para 2030, 2050, e a nossa remodelação íntima também, porque é disto que se passa. Nós não agimos para fora de nós sem mudarmos dentro de nós, sem percebermos quem somos nós. Então, o desafio de enfrentar problemas cruciais para a manutenção da vida, da Terra e da nossa vida está nas nossas mãos. Muitas vezes nós só mudamos mesmo com o perigo à frente, não é? Porque, com certeza, todos temos consciência que há muitas décadas estes avisos têm vindo
a ser feitos. E já não é numa zona, é em todos os países do globo. A boa notícia para todos nós é que nós dispomos de meios suficientes para mudar. Nós temos conhecimento e tecnologia para mudar o curso da história na direção que interessa, respeitando e cuidando de nós mesmos e de toda a natureza do planeta, do qual fazemos parte e do qual precisamos. Mas será que é isso que realmente desejamos? Será que temos consciência do que precisamos de fazer? Então também é urgente fazer esta ponte entre sermos melhores, como nos recomenda o Espiritismo, e vivermos em equilíbrio no planeta, como orienta a ecologia. Que Jesus, que é o divino jardineiro das nossas almas, Ele mesmo assim se apelidou, e do nosso mundo, nos ampare e fortaleça para fazermos as mudanças que são urgentes em nós. Mudanças na nossa forma de sentir, pensar e agir em relação a todos os seres ao nosso redor e à nossa Mãe Natureza. Muito obrigada pela atenção.